Eu venho na tribuna nesta tarde para anunciar à Casa que no último dia 21 de maio apresentei à mesa do Senado Federal mais uma proposta de emenda constitucional que recebeu o número 62 de 2015. Ela altera a Constituição Federal para vedar a vinculação remuneratória automática entre os subsídios de agentes públicos. No momento em que o país enfrenta, senhora presidenta, desafios de natureza econômica, política, ética, entendo que a matéria que apresenta a deliberação do Congresso aborda de maneira clara os três obstáculos citados, pois, acima de qualquer outra questão, promove a transparência absoluta no trato dos recursos públicos, seguramente indo ao encontro do que almeja a sociedade brasileira. A Constituição atual na forma atual, dispõe sobre os subsídios dos membros do Poder Legislativo, Poder Judiciário e Poder Executivo, prevendo, em vários casos, um limite para os valores percebidos por determinados agentes públicos. Por exemplo, no que se refere aos vencimentos dos parlamentares estaduais, o artigo 27, parágrafo 2º, prevê que o valor de 75% dos subsídios federais serão o teto para o subsídio dos deputados estaduais, regra aplicável também aos deputados distritais. Ocorre, senhora presidenta, que esse teto acabou sendo o limite de concessão ou o piso de concessão dos aumentos dos deputados estaduais e, por consequência, gerando um aumento também sobre o subsídio dos vereadores, dos prefeitos, e nem sempre o Estado e o município têm condições de pagar. Então, o que eu estou propondo? Que continue-se o limite de 75%, mas que a cada ano cada instituição vote o seu aumento. Porque o que fizeram as assembleias legislativas? Votaram uma lei que só diz o seguinte: toda vez que se reajustar o subsídio do deputado federal, do senador, do juiz, automaticamente reajusta-se o subsídio do deputado estadual, e aí as câmaras fizeram isso em relação aos vereadores. Nem sempre aquele estado ou aquele município tem condições de reajustar o subsídio dos seus representantes de acordo com o que nós reajustamos aqui. A realidade, às vezes, não é a mesma. Às vezes pode ser até melhor do que o federal, né? Mas, às vezes, na maioria das vezes, é uma situação mais difícil. E isso tem gerado um efeito muito ruim nas finanças locais, o que a gente chama de efeito cascata. Então, nós queremos que essa vinculação dos subsídios, ela acabe. E não só para o legislativo, também para o executivo. Governador, prefeito, as assembleias legislativas e as câmaras municipais também terão que discutir. E terão que discutir também o subsídio do Poder Judiciário, do Tribunal de Contas do Estado ou do município. Não pode mais ser um reajuste de maneira automática. Nós não temos condições de sustentar isso no Brasil. Até porque nós, quando vamos fazer o reajuste aqui, discutimos. Alguns votam contra, outros votam a favor, consideramos a situação econômica. Não pode ser uma situação que repasse ao Estado. O Estado do Paraná tem uma situação diferente do Estado de São Paulo, que tem uma situação diferente de Minas, que tem uma situação diferente de Alagoas, que tem uma situação diferente, enfim, de vários outros estados e do país. Por isso eu apresento essa PEC. Nós vamos continuar com o limite máximo, mas a cada legislatura a sua base legislativa, né, de cada estado, de cada município, terá que discutir sim, o subsídio daqueles entes que são ou representantes da população ou estão no Poder Judiciário. Eu penso que com isso a gente minora esse efeito cascata e esse efeito que é tão desgastante às finanças municipais. Eu lembro que agora, no final da legislatura, quando foi votado aqui o aumento de subsídios, muitos estados, inclusive governadores, estavam reclamando porque disseram que não tinham o que fazer a não ser aplicar o subsídio, porque as assembleias legislativas já tinham uma lei que automaticamente colocava o reajuste dos parlamentares e do próprio Poder Executivo em razão do que aqui nós tínhamos votado.
Então, pensando nas finanças públicas, pensando na responsabilidade de cada ente da federação, na responsabilidade de cada parlamentar, é que eu proponho essa emenda constitucional, né, que tem o número 62 de 2015, e peço a todos os pares dessa casa o apoio para que a gente possa fazer uma tramitação rápida e que a próxima discussão sobre aumento de subsídios já seja sob a luz desta forma, ou seja, os legislativos estaduais e municipais terão que discutir os subsídios dos seus representantes e também de quem está atuando no Tribunal de Justiça, quem está atuando no Poder Judiciário e nos seus tribunais de contas. Era isso, senhora presidenta. Agradeço muito a oportunidade de falar hoje dessa tribuna e agradeço também aos pares dessa